Fala Câmara Entrevista, conversa com a vereadora Thelma Gobi. Ela aborda na tribuna livre da Câmara, entre outros assuntos, a agressão na educação no Brasil, na subnotificação que chega à Secretaria de Segurança Pública. Tem um dado que é fora de qualquer critério, porque muitas das notificações não chegam, é sabido, às autoridades do ponto de vista de estatística, que a cada 2 dias o professor está agredido. Isso chamou a atenção da senhora, mas já era um tema que, inclusive, infelizmente, na nossa cidade, era recorrente a ocorrência dos casos que eram noticiados, vereador. Na verdade, assim, nós vemos uma total falta de respeito, uma inversão de valores na nossa sociedade. Hoje, você falar que o indivíduo é correto, parece que ele tem uma qualidade diferente de todo mundo. Que o sujeito é honesto, que ele tem uma qualidade que você tem que exaltar. Quando isso deveria simplesmente ser inato, inerente à natureza do ser humano. E com essa inversão de valores, os professores também perderam o respeito da comunidade. Eles sofrem com a falta de respeito dessas crianças com os professores, eles sofrem com a falta de dinheiro. E é um dado alarmante. Um professor a cada 2 dias... E, como você bem disse, subnotificado, que muitos deixam de notificar, tentando não causar um problema para essa criança, e muitas vezes não causar um problema para o próprio professor e para a sua família, com questões de perseguição, de agressão a familiares, de carros riscados. Então, enquanto a sociedade brasileira não entender o valor do professor, não entender que você tem que ter liberdade com o regramento. A minha liberdade, Nelson, ela termina onde começa a sua. Eu não posso ultrapassar esse limite. Esse é o limite da boa convivência. E nós não vemos isso. Nós vemos a questão dos celulares. O professor tira um celular de um aluno, é agredido. Ou ele vai na aula, ou ele vai brincar de celular. Quer brincar de celular, vai lá para fora. Né? É um negócio assustador. Na minha época, como eu já tenho idade, vou fazer 59 anos, era diferente. Era diferente. O professor entrava, você levantava, você o reverenciava, você tinha uma admiração pelo seu professor. Hoje a gente não vê isso dos alunos. Eu não estou falando de todos, mas existe uma grande maioria que realmente desqualificam. E são pessoas que dão o sangue para tentar formar cidadãos. Como é que a senhora vê as duas facetas dessa discussão? Uma do ponto de vista lógico, não transferir tudo para a escola, senão a família fica fora do eixo e boa parte, infelizmente, dessas demandas são por distorções de toda a natureza dentro dos lares, mas de outra parte, se no caso nosso, nós temos a responsabilidade na mão do município, sobretudo na educação infantil e fundamental, se essas relações de etiqueta, civismo, comportamento estão participando do nosso programa pedagógico. Olha, eu tenho algumas opiniões formadas, às vezes as pessoas não gostam. Eu acho que algumas coisas nós fazemos dentro de casa. A escola reforça. Hoje nós temos aí uma inversão, às vezes, da grade curricular, que nós não temos tempo para ensinar matemática, português, física, literatura, história, geografia. Né? Agora, você tem que ter o reforço, sim, mas educação, você respeitar as pessoas, você não gritar com os mais velhos, você realmente entender que sala de aula é um lugar de silêncio, isso tem que ser reforçado, não pode ser transferido para a escola. Então, a Thelma diz que a escola não tem que fazer, não, a escola tem que reforçar. Agora, ela tem que ter tempo para ensinar as atividades curriculares. Senão fica injusto até 2 vezes para o professor que é vítima, é obrigado a ensinar, reforçar e resolver o problema que veio dentro de casa. E tem a questão dos costumes. Tem a questão dos costumes, respeito, tudo isso você passa. Mas como é que a professora vai passar? Às vezes os costumes daquela família são um pouco diferentes. Você passa o respeito, você passa a ética, você passa questões morais, você pode passar um civismo, mas isso, com a pequena carga horária que você vai ter para isso, você não vai formar. O cidadão, ele tem que ser moldado primariamente dentro de casa. E o professor é como um diamante, eu acho lindo. Ele é um especialista, ele acaba de lapidar. Mas ele não pode pedra bruta, ele já tem que ter tido uma lapidação dentro de casa. Falando sobre relações humanas, ambientes coletivos e repercussões, a vereadora também comenta sobre uma fala
objetiva, verdade política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo a apreensão à classe médica. É verdade que, em relação ao depoimento do Antônio Palocci, ex-amigo e fiel escudeiro dele, que agora estão em posições, pelo menos organicamente nesse momento, opostas. Não caiu bem a fala do ex-presidente, vereador? Eu acho que não cai bem para qualquer categoria. Dizer que o Palocci, porque é médico, é frio e calculista e é dissimulado, não é bem assim. Essas não são qualidades dos médicos. E isso são defeitos das pessoas. Se nós formos levar a pé da letra o que é ser frio e calculista, o médico tem que ser equilibrado. E tem que ter a frieza para ter um certo equilíbrio, que é para poder, quando vai trabalhar, não chorar quando ele chega num pronto-socorro e você não tem nem gaze. Quando ele chega num pronto-socorro e ele senta numa cadeira para prestar atendimento e tem 200 pessoas lá fora. As pessoas já estão desesperadas, já estão agoniadas, aí começam as agressões. Você está culpando a pessoa lá de fora? Não. Eu estou culpando um sistema que nunca investiu de fato em saúde. Nunca investiu de fato em saúde. Há quantos anos não se ajusta a tabela do SUS? Saúde é palanque. A gente vê como palanque, de fato não tem investimento. E ele tem que ser calculista mesmo, porque ganhando o que ganhava do SUS há 20 anos atrás, sem nenhum reajuste, ele tem que calcular o que ele vai poder fazer na casa dele. Não tem mais médico marajá do jeito que o pessoal pensa. Não tem. Não é assim. Os médicos enriqueceram muito há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Já a minha geração, a maioria é uma geração de serviço público e de convênios. Tudo certinho, tudo pago, tudo direitinho. Não tem problema com a Receita Federal, não tem mais essas coisas. E a Receita Federal está sempre de olho em profissional liberal, não tem mais. É tudo extremamente declarado. E não é essa fortuna. Então você tem que entender o seguinte, que não só os médicos, como toda a classe da saúde, eles são guerreiros, são heróis, são batalhadores como os professores. Chegam em condições inadmissíveis de trabalho. Doutor, aproveitando a citação da saúde, é inevitável aproveitar o tempo e conversar com a senhora um pouquinho sobre a questão do custeio do hospital de base. A senhora está bastante preocupada, a cidade está bastante preocupada com esse desafio gigantesco para quem não entende de gerenciamento hospitalar, de custeio de uma rede, de assumir inteiro um hospital de mais de 200 leitos, com promessas, enfim, de repartições de obrigações, ao custo, hoje ao pé da letra, eu acho até que é um pouco mais de 8,5 milhões de reais. Mês. O município consegue absorver isso? Olha, nós esperamos que sim. Houve até por parte da Comissão de Saúde a chamada do secretário municipal de saúde para que ele colocasse de onde viriam os custeios. É um secretário inteligente, isso eu tenho que dizer abertamente, mas a gente vê e me preocupa que alguns dos pontos referenciados para o custeio são assim, com a arrecadação do ISS dos cartões de crédito, que ficarão no local de origem. Sabemos que já existe um questionamento lá em Brasília tentando mudar. Eu acho que não vai mudar, mas existe. E a gente não sabe o que vai acontecer. Com a reclassificação do hospital de base para o hospital escola. Que depende de terceiros. Isso, depende de terceiros. Com o dinheiro que a Uninove vai colocar, que demoram 6 anos para chegar na sua taxa cheia. Então, muitos dos recursos são com EC. Né? E eu digo o seguinte, que o grande problema da nossa legislação é o mais entretanto, porém, todavia. Então, aí nós temos mais entretanto, porém, todavia. Se não vier, nós estamos lascados. E se o Estado, na nova engenharia dele com o Hospital das Clínicas, mais um C, também manter será uma que boa fatia do repasse atual? Isso. Será que vai conseguir bancar esses hospitais? Nós observamos assim, se você prestar atenção, universidades não têm praticamente mais hospitais e escolas. No estado de São Paulo, o único hospital-escola que se mantém é o Hospital Universitário da USP, lá na cidade universitária, porque o Hospital de Clínicas, o INCOR, são todos subsidiados do SUS e com aportes de dinheiro de outras entidades. Então o Estado está tirando esse peso econômico que ele não está conseguindo bancar. Né? E com a Constituição
que a saúde é um direito universal e ela é dada na sua totalidade, ela tem um custo elevado. Hoje, o que também me preocupa é que nós observamos aí que todos acham que é um postal municipal. É um hospital público, de portas abertas para toda a região, gerido pelo município. Então me preocupa também quando a população chega lá e achar que todas as vagas serão de Bauru. Não é bem assim. Nem tem como ser pelo sistema atual. Isso, exatamente. Então me preocupa, mas eu já disse até em gestões anteriores, quando eu disse que eu achava que a fundação não era a solução de tudo, que ela deveria ser local e não regional, que a fundação não deveria ter o aspecto de ensino incutido nela, mas que eu torcia para que dê certo. Eu torço muito para que dê certo. Está em movimento ainda essa segunda discussão de municipalizar a fundação, pela questão de contratação de serviços, e também com a outra porta para COS, outro formato jurídico, para mudar e poder abraçar essa questão do pacote do hospital de base. Isso. Na realidade, pela fundação, todo pagamento entra na lei de responsabilidade fiscal, né? E isso está travando um pouco o município. Então, e existe uma preocupação que alguns lugares, como Pederneiras, já fechou a UPA, e alguns outros lugares estão fechando ou diminuindo. Mas a fundação, a gestão está aqui na nossa cidade. Então, nós temos uma preocupação, se alguém ficar inadimplente, primeiro a fundação será cobrada. Como o seu sócio majoritário é a cidade de Bauru... É parecido com o caso da Coab. Isso. Você cobra o majoritário e depois tem que fazer uma ação regressa. Então isso nos preocupa. Então antes que isso crie alguns vultos, eu particularmente acho interessante que ela seja local. Aproveitar um outro subtema da saúde igualmente importante, numa audiência pública, um comentário da vereadora, mas sei que ela acompanha isso de perto até, por ser gestora do sistema hospitalar, ter experiência com isso lá atrás, em função da crise, a gente consegue dimensionar, no nosso caso aqui de Bauru, que tem cooperativa, enfim, com um plano de atendimento privado de saúde em larga escala, quanto migrou e sobrecarregou o sistema público? Então, as pessoas falam muito de sobrecarregar. Eu quero dizer assim, que a Unimed Bauru tem 163 mil vidas. São dados recentes. 163 mil vidas dá o quê? 37% da população de Bauru. Sim, menos de 40%. Nós temos ainda o São Lucas, né? Sim. Que você coloca, vamos dizer que tenha pouco, que some 40%. Então, veja, essas saúdes suplementares, elas ajudam. Bauru recebe para atender 100% da sua população, mas tem aí um atendimento de 60%. Ah, mas um ou outro que tem plano usa o recurso público. Oh, Jesus! Alguém tirou dele a fração do imposto da saúde? Não tirou. Como reclamam que ele usa? Então é isso que eu acho interessante. O raciocínio está invertido de novo dentro da lógica. Na verdade, ele tem uma bitributação. O cidadão também pagou. Pagou e de repente não quer que use. De repente, se ele usar, ele tiver um plano de saúde, eles querem que faça uma coisa que chama ressarcimento ao SUS, por uma tabela que chama TUNEP. Ela é 9 vezes o valor do SUS. Sim. Então, o SUS paga 1/9, mas quer receber o integral. Isso para mim é roubo, é apropriação indébita. Eu já falei isso para várias pessoas. Então, o que eu acho é o seguinte, o sistema de saúde no Brasil tem que ser revisto como um todo. É duro eu falar isso, porque vai dizer de novo que médico é frio e calculista. Não dá para prometer que vai dar tudo. Mas, gente, eu queria dar tudo para o meu filho, tudo. E eu não consigo dar. Então, a saúde também tem as suas limitações. Quando você compara com a saúde inglesa, com a saúde francesa, não pense que é ilimitada. É extremamente limitada. Ela tem um patamar dali para frente, meu amigo. A gente teve a oportunidade de conversar com a vereadora também como médica para aprender um pouquinho mais sobre a escala de exames, essa coisa do dia a dia, do comportamento, de como a gente tem na cultura nossa a ideia de fazer exame para tudo, não respeitando as conexões do médico, a relação da anamnese, que eu acho a palavra bonita que você chama no dia a dia. E isso tem um impacto muito alto sobre o custeio do nosso sistema. Tem.
Os dados mostram que aproximadamente de 30% a 35% das pessoas que fazem exames não vão nem retirar o resultado. Veja a importância que tem esse exame. Agora, quanto custa isso? Esse dinheiro jogado fora. E a judicialização da saúde com medicamentos que são experimentais aí fora e são trazidos a preço de ouro para os brasileiros tomarem. Então a gente precisa, nós temos que ver isso. Nós somos extremamente sentimentais. Se você pegar o alemão, o inglês, o americano, eles são extremamente racionais. Isso é bom. Isso tem eficácia, isso tem comprovação. Vai em frente. Isso não tem eficácia, então não é para acontecer. Né? E aqui no Brasil, se não acontecer, vão dizer que você deixou a pessoa sem assistência e tudo mais. Então precisa melhorar a cultura, precisa melhorar a conexão do judiciário com a área de saúde, para que eles tenham o subsídio de que aquilo que está sendo prescrito não vai salvar a vida de uma pessoa. Mas é um dinheiro que poderia estar sendo empregado para salvar a vida de milhares de pessoas. Vereador Thelma Golbi, muito obrigado. É sempre um aprendizado poder discutir esses temas que envolvem todas as pessoas que estão do lado de lá. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até o nosso próximo Fala Câmara Entrevista. Você tem este programa na Rádio Câmara, na TV Câmara e também no YouTube inteirinho, só TV Câmara, digitar em vídeos, que você terá esta plataforma para assistir a hora que você quiser.